Oi, pessoal, tudo bom? Dentro dessa edição do Congresso Digital Todos Juntos contra o Câncer, chegou a hora da gente discutir o impacto da pandemia nos fatores de risco para o câncer e accountability, um tema sobre o qual a ciência tem sido provocada a evoluir muito rapidamente, a encontrar respostas e diagnósticos muito rapidamente. Bom, meu nome é João Pérez, eu sou jornalista, um dos criadores de O Joio e o Trigo, uma página de jornalismo especializada na investigação sobre esses temas, né, especializada na investigação sobre estratégias corporativas que minam o direito à saúde pública. Para esse painel, a gente tem 3 convidados e um convidado. Eu vou apresentar todo mundo agora, em seguida a gente passa para as apresentações. A gente está recebendo aqui a Vera Luiza da Costa e Silva, que é médica formada pela USP, com um doutorado em Ciências da Saúde pela Fiocruz, foi consultora da Organização Mundial de Saúde e foi chefe do secretariado da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco da OMS. Temos também a Ilana Pinsky, que é psicóloga formada pela USP, doutora em psicologia médica pela Universidade Federal de São Paulo e pós-doutora pelo Robert Wood Johnson Medical School dos Estados Unidos. O Ricardo Brandão de Oliveira, que é professor de Educação Física, coordenador do Laboratório de Vida Ativa e coordenador adjunto do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E, por fim, a Ana Paula Bortoleto, que tem graduação em Nutrição e doutorado em Nutrição em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, é pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, também da USP, e coordenadora do Programa de Alimentação Saudável do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Bom, obrigado a todas e a todo pela participação, e eu passo a palavra para a Vera. Vera, vamos lá conversar sobre esse assunto tão relevante nessa conjuntura que a gente vive. Bom, super obrigada pela apresentação e queria agradecer ao Congresso, ao Todos Juntos contra o Câncer e à CTBR, a CT Promoção da Saúde, pelo convite. A minha apresentação, ela vai abordar um pouquinho o que representa a epidemia do tabaco, qual é o senso comum em relação à epidemia do tabaco versus a pandemia da Covid, o que está sendo publicado em relação ao tabagismo e Covid, quanto que a pandemia impactou no consumo do tabaco, fator de risco de câncer, e quais as ações desenvolvidas pela indústria fumageira nesse período, pelo governo e quais são os próximos passos. Então, eu gostaria de começar já dizendo que durante a minha vida profissional na área de controle do tabagismo, seja em nível nacional, seja em nível internacional, um dos grandes objetivos foi sempre manter a visibilidade do controle do tabagismo como um fator de risco de doenças crônicas não transmissíveis, como uma pandemia, né, fomentada pela indústria fumageira e principalmente estabelecer os vínculos e as relações entre esta pandemia e as outras os outros quadros mórbidos existentes no mundo e na sociedade contemporânea. É claro que essa relação com a agenda de doenças crônicas não transmissíveis foi sempre muito próxima, mas essa relação com as doenças infecciosas sempre foi uma relação não muito conhecida, né? E dos trabalhos internacionais que vem sendo feito é o de relacionar o controle do tabagismo com o controle da tuberculose, com o controle da AIDS e de outras morbidades. E sempre foi uma coisa muito difícil, porque, de uma certa maneira, as doenças infecciosas, elas são causas agudas de mortalidades, elas acontecem muito rápido e as pessoas morrem e existe uma relação muito próxima, o que não é tão simples assim com as doenças crônicas, que são a maior causa de mortalidade do mundo, causadas pelo tabaco. Então, a mesma coisa a gente vivencia com a pandemia do coronavírus, né? Então, o que a gente vê atualmente é que os malefícios do tabaco são muito bem estabelecidos. Ele causa 8 milhões de mortes anualmente por ano por doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, câncer, diabetes, pressão alta, enfim.
E se você comparar isso com as mortes globais pelo coronavírus, que hoje em dia alcançam 930 mil, você vê claramente que em um ano o coronavírus, felizmente, não vai matar o que o tabaco mata anualmente no mundo. Só que essa relação ela não é tão clara e não tão evidente, né? E o que gera uma necessidade da gente estar sempre tentando colocar a agenda de controle do tabaco com uma visibilidade maior. Mas vamos ser objetivos. Epidemiologicamente, o tabaco tem uma importância imensa do ponto de saúde pública e a gente evitaria 8 milhões de mortes por ano dessas doenças crônicas e mais as doenças agudas relacionadas com o uso do tabaco, se a gente tirasse o consumo do tabaco do mundo. Portanto, é uma agenda de saúde pública que fala por si só, né? No Brasil, são mais de 150 mil mortes anuais evitáveis. E são mortes evitáveis, né? São mortes que podem. Quer dizer, você pode atacar o fator de risco para essas mortes sem a menor dificuldade. Qual é o senso comum em relação à epidemia do coronavírus? É que fumantes eles têm doenças cardiovasculares, eles têm câncer, eles têm diabetes, eles têm hipertensão e doenças, enfim, doenças pulmonares. E a gente sabe que a Covid, ela mata mais quem tem doenças de base, doenças crônicas de base, né? Ela atinge mais as pessoas, os idosos acima de 60 anos de idade. Então, assim, é mais ou menos claro, intuitivo, de que fumar e coronavírus não são coisas que combinam entre si, né? E, na verdade, existem várias formas de fumar. Existe o uso de cigarro, existe o uso de cachimbo, existe o narguilé, né, onde você tem sessões onde as pessoas usam as mãos, usam uma coisa externa, né, que é o tabaco, para poder ter a sua dose diária de nicotina, né? Então, isso tudo gera um senso comum de que, na verdade, o tabagismo ele tem que ser atacado de frente, principalmente em tempos de pandemia de coronavírus, e existe um número de estudos mostrando que o consumo de tabaco, ele certamente, por conta da morbidade do tabaco e quanto ele atinge os indivíduos, ele aumenta, na verdade, o desfecho mais grave, o desfecho fatal em relação ao coronavírus. Essa ciência não está ainda muito bem demonstrada em relação a quanto o cigarro ou o tabaco ele é um fator de risco para a infecção pelo SARS-CoV-2. Né? Existem poucos estudos em relação a isso, geralmente de base hospitalar, e eles não estabelecem essa relação clara. Muito pelo contrário, existem estudos que até falam o contrário, que entre as pessoas com Covid, a prevalência de fumar é mais baixa do que na população geral. Mas é claro que a gente compara aqui laranjas com limões, e não laranjas com laranjas, que é a base da comparação da ciência, né? A mesma coisa vale para os casos mais leves, digamos assim, os casos que procuram os hospitais, de doentes que procuram os hospitais com sintomas de Covid, porque já chegaram num ponto em que já não conseguem mais ficar em casa sem procurar uma ajuda, né? E nesses casos também não está muito claro, do ponto de vista científico, de evidência, qual é a relação que existe entre o tabagismo e o risco do indivíduo buscar atendimento e hospitalização. E você, claro, precisaria de estudos de base populacional, pegar a população geral e pegar um grupo de pessoas que fosse procurar hospital e um grupo que não fosse, e que tivesse Covid, um grupo que não tivesse Covid, fazer essa comparação. Mas é claro que a gente está num momento ainda muito inicial dessa pandemia, do entendimento dela e dos estudos que são feitos em relação a isso. Aqui também a gente tem alguns estudos mostrando que a história do tabagismo ela não necessariamente está relacionada com o desfecho do indivíduo buscar uma assistência hospitalar. Mas
também aqui ainda tudo isso é muito fresco, ainda é muito inconclusivo. O que a gente tem mais informações e que tem realmente maiores conclusões é o fato de que a progressão da doença, que requer ou CTI ou uma respiração assistida, ela leva à conclusão de que existe uma relação de tabagismo e a progressão dessa doença para um estágio mais grave, né? E entre eles, uma ampla meta-análise de 12 estudos sugere que os pacientes com COVID, história de tabagismo, têm 2,25 vezes mais probabilidade de evoluir mal do quadro da COVID do que os nunca fumantes. E, e assim, existem uma série de outros estudos sobre os efeitos ou de risco ou protetores da nicotina e de outros constituintes do tabaco, que são bem claros em que a gente não pode, de nenhuma maneira, falar de efeitos protetores de nicotina ou outros constituintes do tabaco, e que a gente pode falar, sim, de risco para pacientes com desfechos mais graves, o que, na verdade, também, como tudo na ciência, merece uma mais ampla base de estudos de evidências científicas. Mas, enfim, é esse o ponto que nós estamos. As organizações internacionais e nacionais que, na verdade, fazem recomendações em relação ao tabagismo, elas propõem que os indivíduos busquem ajuda para parar de fumar e que essa relação entre o tabagismo e a mortalidade e a progressão da doença, né, para desfechos desfavoráveis, que ela, na verdade, ela estimule as instituições, o governo em seus vários níveis e a sociedade como um todo aos tabagistas para que eles busquem ajuda para deixar de fumar. E no Brasil isso digamos assim, muito específico, porque o SUS ele dispõe de facilidades para que os indivíduos busquem ajuda para deixar de fumar. Existe uma linha para que as pessoas liguem para tentar ajuda e conselhos para deixar de fumar. Na verdade, a pergunta também que foi feita para mim é quanto que a epidemia impactou no consumo de tabaco, que é um fator de risco de câncer. E não existe muita informação ainda sobre esse impacto. Existem alguns países onde notícias da imprensa leiga falam sobre uma redução de consumo, como é o caso do Reino Unido. No Brasil já existiram notícias mostrando que que pode ter havido um aumento do consumo. De todas as maneiras, a gente não tem nenhuma base clara ainda para dizer que isso aconteceu. A gente pega um exemplo, por exemplo, da África do Sul. Na África do Sul foi proibido vender cigarros durante a pandemia por conta dos efeitos do tabaco sobre os pulmões do indivíduo, que inicialmente pensou-se que a Covid era uma doença pulmonar, e depois se viu que não, que era uma doença sistêmica, multifacetada, com muitos sintomas, né? Então, é preciso, na verdade, seguir o que as instituições falam. No Brasil, existem sites disponíveis da CONIC, que é a Comissão Nacional de Implementação da Convenção Quadro, e do Instituto Nacional do Câncer, que formam uma base muito importante de informação. Existe o site da Fiocruz, do CETAB, principalmente sobre as estratégias da indústria do tabaco, como a indústria do tabaco tem se aproveitado dessa pandemia para botar sua agenda para frente. A Anvisa e a própria Aliança para o Controle do Tabagismo no Brasil, que tem uma série de informações disponíveis para o público. O que a indústria tem feito, né? Eu acho que eu vou mais ou menos terminar meus últimos minutos de apresentação falando um pouquinho sobre isso. A indústria tem tentado, como sempre, confundir a ciência, ligando o tabagismo ao Covid-19 e colocando publicamente uma informação de que a nicotina e fumar teriam um efeito protetor ao Covid-19, o que é uma inverdade. A indústria tem tentado participar em desenvolvimento de vacinas, desenvolvimento de remédios para tratamento da Covid, se colocando como um bom parceiro para governos e entidades. Ela tem feito doações e medidas de responsabilidade corporativa social, por exemplo, doando respiradores ou coisas do gênero, sempre fazendo a imagem da pessoa, dos indivíduos responsáveis. Tem tentado continuar interferindo em políticas e
enfim, retardando regulações. Existe uma série de leis no Congresso Nacional que precisam passar pelo benefício da população brasileira, e é claro que a indústria está sempre fazendo um movimento contrário a isso. Tem tentado se colocar como na verdade, um trabalho essencial, né? Então, quando saem as medidas para que os trabalhos não essenciais sejam retardados, a indústria vem logo a público se colocar como um trabalho essencial que precisa ter continuidade, que claro que não é, né? E criticando organizações de controle do tabagismo e ativistas de controle do tabagismo, como se falar em controle do tabagismo fosse uma agenda que fosse contra a saúde pública ou contra o momento atual de implementação de medidas contra a Covid. E, na verdade, tudo isso é falácia, né? A indústria colocou também uma notícia no jornal e colocou muito isso sobre que a nicotina, na verdade, estaria fazendo um efeito protetor contra a Covid, e é claro que eles ganham atenção na mídia, e tentando passar a sua agenda de promoção de dispositivos eletrônicos de nicotina, como cigarros eletrônicos e tal, como sendo sempre a solução, o que também não é, e a gente sabe que cada vez mais existem mais efeitos maléficos desses novos dispositivos contra a saúde pública e na verdade, adicção à nicotina. Então, assim, para finalizar, o que precisa ser feito? Mover a política nacional do controle do tabaco. No site do INCA existem os projetos de lei que precisam de apoio. Proteger a integridade das medidas existentes de controle do tabaco e proteger da indústria fumageira. E promover largamente o tratamento do fumante para que o fumante deixe de fumar, para que o fumante não substitua o tabaco por outros produtos e para que a gente possa, na verdade, estar cuidando da saúde pública da nossa população. Queria agradecer mais uma vez e desejar um bom congresso para todos. Obrigada. Bom, muito bem, obrigado, Vera. E sem demoras, a gente passa do tabaco para o álcool, a gente passa da Vera para a Ilana. Já sabemos o que falta saber e qual é a agenda política que precisa se mover. Por favor, traga para a gente essa perspectiva em relação ao álcool e impactos da pandemia nos fatores de risco para câncer. Pois não, é um prazer estar aqui e agradeço a CT pelo convite. Então, muito do que a Vera falou tem a ver com álcool também. Eu acho que eu vou pegar uma perspectiva a partir do que ela falou e dar alguns exemplos. Então, assim, bom, a gente já sabe esse começo da importância das doenças crônicas não transmissíveis para o mundo, né, o que elas representam em termos de morte no mundo e no Brasil. E também que esse painel está falando justamente sobre os fatores que aumentam a chance de desenvolver essas condições, os principais fatores, né? Que é o consumo de cigarro, sedentarismo, comidas ultraprocessadas não saudáveis e uso de bebidas alcoólicas. Assim como o câncer, assim como o tabaco, o consumo de álcool ele também causa uma quantidade enorme de condições de doenças e cada vez mais está se descobrindo quais são as doenças que se relacionam ao consumo de álcool. A gente, além disso, ainda tem acidentes, violências e outras coisas que influenciam num desfecho muito complicado, ainda mais que, como a gente está aí embaixo da tela, entre 15 e 49 anos, que vamos dizer, a idade em que as pessoas estão mais produtivas, o álcool acaba sendo mais utilizado e é o primeiro fator do que a gente chama de DELIS, né, que são os anos de vida perdidos por incapacidade, e portanto, responsável por mais de 3% das mortes entre as mulheres e 12% das mortes entre os homens, né? Esse foi um artigo super importante, esse artigo do Lancet, que foi publicado em 2018, em que até então se falava muito sobre os fatores
vamos dizer, alguns fatores protetivos, né, que protegiam do álcool, ligados a alguns tipos específicos de doenças cardiovasculares. E esse estudo que foi feito numa quantidade absurda, enorme, né, de países, 195 países e territórios, descobriu que, basicamente, não há consumo de álcool, não há nível de consumo que aumenta a saúde. Porque qualquer tipo de eventual efeito protetor que ele tenha, em algumas doenças cardiovasculares, ele é contrabalançado de muito pelos problemas causados, por exemplo, no câncer. E se a gente pensa no câncer e bebidas alcoólicas, é uma relação causal absolutamente estabelecida e curioso que grande parte das pessoas não sabe dessa relação entre bebidas alcoólicas e câncer. Eu mesma que trabalho na área há muito tempo, eu comecei a me dar conta disso mais ou menos recentemente. Então, o número de trabalhos em relação a isso é absurdo, tanto que a própria indústria do álcool não pode negar que existe essa relação. Então, existem cânceres da boca, garganta, esôfago, laringe, fígado, colo retal e da mama. E números bastante importantes de causação do câncer ligado ao álcool, né? Do consumo do álcool que acaba causando câncer. A relação entre o câncer e o álcool é uma relação de dose, ou seja, quanto mais você bebe ou com mais frequência, você tem, vamos dizer, mais probabilidade de desenvolver. Mas não tem um nível seguro. O que significa isso? O que a gente dizia na tela anterior, que você não pode pensar que porque você bebe pouco, ou você bebe bem menos, você está totalmente protegido, principalmente no caso de, que a gente vê atualmente, câncer de mama. Que acontece sim, e mesmo em consumos baixos, como por exemplo, uma dose por dia, ou moderados de álcool. Se a gente pensa no consumo de bebidas alcoólicas durante a pandemia, da mesma forma que a Vera estava falando em relação ao tabaco, os estudos, a gente ainda não pode ter certeza do que exatamente aconteceu em termos de consumo de bebida alcoólica. Eu fui dar uma olhada o que havia de informação no Euromonitor, na indústria, né, nos dados da indústria, e o que a gente sabe, em geral, é o seguinte: fora alguns locais que proibiram a venda de bebida alcoólica, como a África do Sul, no início houve muitos eventos, existiram muitos eventos de acúmulo, de grande armazenagem de bebidas alcoólicas. Então, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, aconteceu isso. As pessoas iam nessas lojas, liquor stores, né, que nos Estados Unidos foram também considerados negócios essenciais por conta do lobby da indústria, elas acumulavam, elas pegavam uma quantidade enorme de bebida alcoólica, muitas vezes pensando mais em quantidade do que em qualidade, mas, de maneira geral, realmente os bares fecharam, os restaurantes fecharam, então é difícil saber exatamente o que aconteceu com o consumo. O que os dados da própria Ambev, eu fui dar uma olhada, falavam é que em abril os volumes tinham caído 27%, mas que desde então está ocorrendo uma recuperação gradual. A queda de maio foi menor, 7%, e a partir de junho um crescimento de 5%, principalmente por conta da cerveja no Brasil. Isso quando pensa na América Latina inteira. Mais dados da indústria também, eu gostei de pegar pelos próprios dados do que eles falam. Houve o que eles chamam uma explosão do comércio virtual, incluindo vendas e marketing. Então, não sei se o público conhece, por exemplo, o Zé Delivery, talvez conheça, porque agora o Zé Delivery é um mecanismo de venda virtual da Ambev, que já existia e que, no ano passado, teve, se comparado a esse ano, houve um aumento esse ano de 3,5 vezes nesse ano comparado com as vendas do ano passado. Então, só nos primeiros 3 meses, nos últimos 3 meses, houve 5,5 milhões de entregas em casa pelo Zé Delivery, que são entregas de bebida alcoólica, basicamente, principalmente cerveja. E uma outra questão que eu vi também da própria indústria é uma estratégia que em algum momento a gente pode discutir, que chama Smart Affordability, ou seja, acesso inteligente.
que foram desenvolvidas cervejas muito, muito baratas em alguns estados no Nordeste, e que essa, por exemplo, no Maranhão é uma delas, são marcas que foram desenvolvidas a partir de mandioca, que são produtos locais, e que receberam descontos muito grandes de impostos dos governos locais, e essa estratégia parece que, mesmo durante a Covid, funcionou muito bem. Então, os volumes, segundo a Ambev, aumentaram 70% nos últimos 3 meses. E eles usam um termo que eu acho importante a gente ficar atento, que se chama as marcas conectaram com as comunidades locais. Então, vocês veem aí o sabão com mandioca, que foi doado para a comunidade local e contabilizado, e depois vocês vão ver como uma, vamos dizer, uma benesse, uma coisa bacana que a indústria tenha feito pela comunidade, mas vocês veem que o logo é o logo da cerveja, já conectando com a comunidade. Então, aqui também é um dado da Ambev, mostrando esse aumento da venda através do Zé Delivery. Não venda, não aumento, uma explosão, né, do aumento. E esse BIS é um outro tipo também de e-commerce que foi testado na República Dominicana e que mostrou, como vocês veem, um aumento de 70% das vendas só no mês de junho. Então, para mostrar a importância desses e-commerce em termos de quanto a indústria vai poder vender. Aqui é mais um exemplo também do BIS, só para vocês terem uma ideia da importância. Aqui vocês veem, por exemplo, na terceira tela, as promoções que são feitas através desse aplicativo. Então, para mostrar quão rapidamente e como é que isso vai, vamos dizer, produzir uma possibilidade das pessoas beberem mais, por conta da facilidade e por conta dos preços que ficam mais em conta. As lives foi outra estratégia extremamente utilizada, em geral, mas pela indústria extremamente utilizada. E esses são dados da indústria, eu acho muito importante usar os termos deles, de novo. Então, em termos de marketing, segundo eles, e eles estavam falando com os investidores, eles continuaram a investir em novas maneiras de conectar com os consumidores, usando um mantra que eles chamam de Stop Interrupting, Start Entertaining, ou seja, vamos parar de interromper as propagandas, não são mais interrupções, mas elas são parte da diversão. E essas lives, elas tiveram aconteceram 398 nos últimos 3 meses, então façam as contas de quantas aconteceram por dia, com mais de 2,5 milhões de menções relacionadas às marcas do portfólio. E para dar uma dimensão do impacto, segundo eles, as lives tiveram 57% mais visualizações do que o final da Copa do Mundo, e quase 10 vezes mais do que aquele concerto mundial que aconteceu, o Together at Home. Esses são alguns exemplos das lives, então se você entrar, por exemplo, no Circuito Brahma, você tem esses vários exemplos das várias lives de artistas muito conhecidos e muito populares. E aqui é um outro tipo, esse artista, Xande Avião, também parece que fez lives, mas fora isso também tem canais no YouTube, em que ele conectou com uma marca da Ambev. Para vocês terem uma ideia da quantidade de visualizações, olha aqui, mais de quase 900 mil visualizações, sendo que isso apenas começou em 10 de agosto. Uma outra coisa que é importante, eu acho, para nós que temos filhos, você vê aqui que isso é uma conexão pelo TikTok também. Então, esses são pessoas, vamos dizer, do público geral, que de alguma maneira participam dessa música, né, através do TikTok, que é algo que adolescentes, o TikTok é algo que adolescentes super se conectam, né. Essa é um outro tipo de estratégia durante essa época da pandemia, que é uma conexão com Porta dos Fundos. Aqui são algumas vamos dizer, dos vídeos que foram gravados, e para vocês terem uma ideia da popularidade, e sempre a ideia de vamos ficar bem, vamos ficar leve, né, vamos levar tudo numa boa. Mais de 1.200.000 visualizações desde de 30 de abril, só para esse vídeo específico. Então, a ideia, no caso da Ambev, é que onde havia alegria, eles trouxeram alegria para onde havia medo, e eles foram descobrindo como vender dessa forma, né, cada vez melhor.
que logo antes e durante as lives é um ótimo momento para engajar o público nas plataformas de e-commerce. E é o que eles chamam de múltiplos pontos de contato com os consumidores. Ao mesmo tempo, e isso que eu queria, eu acho que é uma discussão para nós termos aqui, a mesma empresa, isso deve ter acontecido com certeza com outras empresas, ganhou um prêmio através da UN, por todas as suas atividades, vamos dizer assim, de benfeitoria durante esse período. Esse é um prêmio importante, né? Quer dizer, através da própria ONU, né? E aqui explica quais são as atividades que a ONU, que a Ambev teria feito, e aqui tem alguns dos parceiros, vamos dizer, alguns dos outros grupos que ganharam esse prêmio. Então, olha como estão bem acompanhados, né? São parceiros, pessoas que fizeram trabalhos locais muito bonitos, né? Programas de nutrição na escola, pessoas em vários locais da África, fizeram trabalhos muito bonitos, e a Ambev, que teria feito também, doado dinheiro e outras coisas para álcool, etc. e tal, para limpar gel, para limpar nessa época da Covid. E o que eu achei muito interessante são os critérios para esse prêmio específico, que são prêmios que são um beacon of hope, quer dizer, são prêmios que trazem uma felicidade, uma esperança para as pessoas, e que constroem um senso de solidariedade nesse mundo. E, de fato, esse prêmio foi propagandeado, existem inúmeras, a publicidade que foi feita em cima desse prêmio na imprensa é enorme, aí é um exemplo que eu coloquei embaixo. E daí, se você vai também para a própria discussão da Ambev com seus investidores, eles certamente falam sobre isso. Então, eles disseram que eles foram reconhecidos pela United Nations com esse prêmio, e isso tudo aconteceu por causa da resposta que eles fizeram rapidamente para as necessidades sociais, e que eles foram muito criativos, etc. e tal. E eu fui dar uma olhada para ver algumas das razões pelas quais esse prêmio foi dado, né? E uma delas é por esse álcool, né? Pelas unidades de álcool gel que foram produzidas. E, curiosamente, se você vai no Intercept Brasil, ele já comenta sobre como por exemplo, essa doação específica, ela era uma ação de marketing. Que foi embalada como filantropia, e que é um artigo muito interessante para quem quiser ler. Eles, no início desse programa, eles tentavam vender cotas de publicidade para outras marcas colocarem também as marcas deles nesse álcool gel. Quer dizer, isso acaba sendo uma exposição muito boa, e ao mesmo tempo que você ganha prêmios da ONU, você também vende bastante. Isso daqui aqui é o exemplo, por exemplo, de como isso daí foi vendido, né? Então, quando estava se querendo vender essa promoção para as outras empresas, o que você ganha com isso se você colocar 660 mil, 2 milhões de reais, você ganha a mesma visibilidade no logo da Ambev, etc. e tal. Então, é muito interessante pensar como a coisa é feita por esses dois lados. E muito interessante também esse programa, de novo, que ganhou esse prêmio da ONU, que chama Juntos à Distância, também utiliza o Zé Delivery. Lembra o Zé Delivery, que vende tudo aquilo, que vende os produtos? Foi colocado como, vamos dizer, um plano de bondade, em que o momento é de apoio mútuo e fortalecimento de parcerias para que os donos de bares e demais empreendedores pudessem garantir uma renda extra. Transformamos os comércios de diferentes regiões do Brasil em pontos de distribuição de bebidas para o Zé Delivery. Então, eu achei muito interessante contar, e esse é o final da minha apresentação, a importância, como que a indústria utiliza na prática, por exemplo, o Covid que está acontecendo agora. E vamos ver depois a discussão que nós faremos sobre isso. Muito obrigada. Muito bom, obrigado, Ilana, pelos exemplos que você mencionou. Com certeza eles rendem uma bela discussão, e a gente vai encontrar eles em várias outras áreas aí da indústria, da produção de bebidas, produção de tabaco, produção de alimentos. E, bom, agora a gente passa para uma conversa sobre atividade física, sedentarismo, com o Ricardo. Então, Ricardo, vamos lá.
A palavra é sua. Bom, obrigado, João. Obrigado ao pessoal do TJCC participando mais uma vez do evento com vocês e ao convite feito pela ACT. Bom, vou trazer um pouco aqui o meu olhar sobre atividade física, né, e já começar fazendo aqui uma rápida provocação. E quando nós olhamos os principais fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis, né, e essa mesa traz muito essa discussão, né, do tabaco, do álcool, da alimentação adequada e saudável e da inatividade física. Às vezes a gente tem a impressão que a inatividade física fica sempre deixada um pouco de lado, porque talvez tenhamos a dificuldade de identificar qual ator precisa ser combatido, né? Quando a gente olha os demais fatores de risco, os atores estão claros, eles estão postos, né? A gente tem a indústria a ser regulada, a indústria a ser combatida, monitorada, suas ações, mas e a inatividade física? Então, vou tentar fazer uma provocação ao final da minha fala, linkando, inclusive, um pouco com o cenário da pandemia. E para começar falando de atividade física, eu gosto sempre de caracterizar o que para nós é atividade física, pesquisadores da área, que é diferente um pouco de exercício físico, né? Considerando o nosso público diverso aí que nos escuta, para nós atividade física é movimento humano, é qualquer movimento humano que gaste energia acima dos valores de repouso. E é importante caracterizar isso porque é isso que está associado a políticas públicas, muitas vezes de promoção da atividade física, né? Ao aumentar o movimento humano da população, reconhecer que isso traz impactos muito importantes sobre a saúde, em especial sobre a redução de doenças crônicas não transmissíveis. Então, nós sabemos que a inatividade física, nesse conceito mais ampliado, ela é associada a pelo menos 23, 24, 25 desfechos negativos em saúde, incluindo câncer de mama, câncer de cólon, doença arterial coronariana e mortalidade precoce de uma forma geral. Sabemos também que a inatividade física traz impactos importantes, não apenas sobre a saúde, mas impactos econômicos e sociais muito importantes, e que também é caracterizada por nós como uma importante pandemia global, né? Então, para nós da área, nós estamos nesse momento vivendo, na nossa concepção, duas importantes pandemias, ou muitas outras pandemias, né? Temos uma pandemia de obesidade, enfim, mas uma pandemia também da inatividade física, que tem alta prevalência em países ricos e pobres, que afeta algo em torno de 1,4 bilhão de adultos no mundo. Isso representa 1 a cada 4 adultos não atendem às recomendações mínimas de 150 minutos de atividade física semanal e 3 a cada 4 crianças não atendem às recomendações mínimas de 300 minutos. Isso significa que nós temos 3 a cada 4 crianças que não se deslocam diariamente o mínimo necessário para preservar ao longo da vida a sua saúde. E a Vera trouxe um número bacana que nós conhecemos, né, de 8 milhões de mortes ano associadas ao consumo do tabaco, e a inatividade física, nós sabemos que ela também tem um impacto muito importante sobre a mortalidade e que esse número gira em torno de 5 milhões de mortes todos os anos. Esse foi um número revelado por uma publicação importante da revista Lancet em 2012, mostrando que o impacto da inatividade física sobre a mortalidade anual no mundo, né? Então, para nós não resta dúvida de que é fundamental investirmos em atividade física, mas talvez a pergunta que nós tenhamos que responder hoje não é se a atividade física faz bem à saúde, isso para nós está muito claro. Talvez a pergunta que nós tenhamos que responder hoje é como propiciar às pessoas escolhas e ambientes ativos, para que elas tenham a percepção de que ter uma vida mais ativa, se deslocar mais diariamente, por exemplo, é uma vantagem, seja uma vantagem social, seja uma vantagem de socialização, seja uma vantagem econômica, uma vantagem de se explorar o espaço público, o espaço urbano, de uma forma geral. Bom, e aí nesse contexto e nessa contextualização teórica, nós chegamos a uma pandemia, né? Chegamos a uma pandemia histórica e única que afeta todos nós e que trouxe consigo diversas consequências à saúde pública, que passam desde o aumento da violência doméstica, trabalho infantil, dificuldade de acesso à comida e alimentação adequada e saudável, a Ana Paula possivelmente vai tocar nesse ponto, aumento de condições, obviamente, associadas à saúde mental, com isolamento e distanciamento social, redução no tratamento de outras doenças, inclusive as doenças crônicas não transmissíveis, e também, naturalmente, o impacto sobre os níveis de atividade física da população de um modo geral. Nós não temos ainda dados muito concretos sobre estudos pós-Covid-19, sobre o quão impactante foi sobre os níveis de atividade física, mas as empresas de tecnologia têm nos apontado alguns caminhos. Então, quando nós olhamos, por exemplo, alguns dados do Facebook, Google, do Fitbit, que é aquele
aquele aplicativo que vem com um gadgetzinho que você pode monitorar o número de passos, o número de caminhadas, etc. e tal. A Fitbit nos mostra, por exemplo, uma redução, algo em torno de 12% dos níveis de atividade física globais em função de todo o isolamento social provocado pela Covid. Esses números variam de 7% a 38%, e os dados do Fitbit também, né, que avaliam algo em torno de 330 milhões de usuários, né, eles mostraram que nos períodos iniciais da pandemia nós tivemos uma redução algo em torno de 15% da atividade física ou do movimento humano, do número de passos especialmente, da população brasileira. Então, sim, nós temos aí, em princípio, uma relação muito evidente, né, do movimento, a redução da atividade física em função, é claro, do maior distanciamento social, do maior isolamento social nas fases mais iniciais da pandemia, né? E, por outro lado, a gente também reconhece, né, temos o dado de um estudo do Reino Unido que mostrou que os maiores níveis de atividade física foram, ou melhor, os baixos níveis de atividade física foram responsáveis por um risco aumentado em torno de 32% para a hospitalização pela Covid-19. Então, a gente tem aí um cenário complexo, né, de uma imposição social de isolamento que provavelmente reduz de maneira substancial os níveis de atividade física da população, e não é diferente no Brasil. Por outro lado, a atividade física como um elemento fundamental para também redução das complicações associadas pela Covid. Mas eu gostaria de voltar aqui a um raciocínio que entendendo que no epicentro da pandemia nós temos as cidades, né? Se nós olharmos os diagnósticos por Covid, a gente vai ver que 90% dos diagnósticos acontecem nos grandes centros urbanos de uma forma geral, agora em muitos lugares do mundo indo para os interiores, mas a maioria absoluta dos casos da Covid-19, de infectados confirmados, acontece em grandes centros urbanos. Então, para os grandes centros urbanos, a crise da saúde causada pela pandemia não se limita a uma crise de saúde, ela se estende para outras questões, como uma crise de acesso a serviços públicos, acesso a emprego, acesso à habitação, acesso a transporte, né? E, portanto, trata-se de uma crise muito mais ampliada, que é uma crise de sustentabilidade, de equidade, né? E que afeta, naturalmente, de maneira desproporcional as camadas mais vulneráveis da sociedade, sem contar os impactos econômicos. Então, assim, o Banco Mundial, por exemplo, ele estima uma redução de suas receitas, né, que os governos locais, em média, vão perder suas receitas de 15% a 25%, e que, portanto, soluções inovadoras terão que ser adotadas, né? Inovadoras, eficazes, sustentáveis, vão ter que ser adotadas por esses governos locais para tratar não apenas da crise da saúde pública, mas para a crise econômica que nós já estamos enfrentando, né? E aí vem talvez uma grande visão otimista sobre a pandemia. Então, a gente, de um modo geral, tem a tendência de falar só dos impactos negativos da pandemia da Covid-19, mas vamos tentar olhar um lado positivo que eu vou tentar trazer para vocês. Que olhar é esse, né? Como parte das respostas emergenciais à pandemia, prefeitos de diversas cidades do mundo passaram a recomendar o uso de transporte coletivo, por exemplo, apenas para atividades essenciais, com o intuito, obviamente, de reduzir aglomerações. E como consequência dessas recomendações, né, nós observamos uma ampliação em várias cidades do mundo de espaços públicos destinados a pedestres e ciclistas, né? Portanto, espera-se uma menor aglomeração de pessoas através da substituição de parte dessas viagens de transportes coletivos e carros individuais para o maior uso de transportes ativos, né? Ao passo em que se permite, ao mesmo tempo, uma retomada gradual econômica e da vida urbana. Então, o que nós estamos observando na prática de muitas cidades do mundo é um aumento, um boom do uso de bicicletas, por exemplo. No Brasil, se a gente compara julho de 2019 com julho de 2020, nós tivemos no Brasil um aumento de 118% da venda de bicicletas no país. Muitas cidades do mundo passaram a investir em ciclovias emergenciais. Então, a gente vê, por exemplo, Bogotá, que é um grande exemplo, talvez o maior exemplo que nós temos na América Latina de investimentos em infraestrutura cicloviária e ampliação de calçadas para que os pedestres voltem a ocupar o espaço público, né? Cidade do México, Fortaleza, Curitiba, BH, cidades na Europa, Nova York, muitas cidades do mundo, como forma de resposta emergencial à pandemia, passou a ampliar a sua infraestrutura emergencial com construção de ciclovias emergenciais para que as pessoas possam se deslocar de maneira mais ativa, e passa a ser também uma forma, durante um cenário de pandemia, mais segura no controle de infecções.
Então, se por um lado a gente observa a pandemia como um grande impacto sobre os níveis de atividade física e também da saúde e econômicos, nós também passamos a compreender a pandemia como uma oportunidade única de colocarmos na agenda política de discussão uma voz ampliada para a atividade física nesse domínio específico que é dos deslocamentos diários. Nós sabemos que a atividade física nos deslocamentos diários apresentam impactos importantes sobre a saúde, apresentam redução de mortalidade precoce em torno de 10% a 11%, olhando exclusivamente a atividade física como forma de deslocamento diário, mas para que isso aconteça é necessário também política pública que estimule com que isso aconteça, né? A gente, assim como temos no discurso do tabaco e do álcool, que nós precisamos retirar a responsabilidade do indivíduo como o ator responsável das suas ações, né? A gente sabe que as políticas públicas favorecem ou dificultam essas ações individuais, não é diferente quando a gente olha o cenário da atividade física ou da promoção da atividade física. Historicamente, né, o Brasil abraçou, através da formalização do Plano de Enfrentamento Estratégico às Doenças Crônicas em 2011, metas de aumentar a atividade física no tempo livre de lazer. Né? De 2011 para cá, se nós olhamos os resultados da população brasileira, a gente conseguiu aumentar a prevalência de atividade física no tempo livre de lazer, com a implementação em 2011 pelo Ministério da Saúde das academias da saúde. Né? Isso foi uma grande conquista para a promoção da atividade física. Por outro lado, quando nós olhamos o domínio dos deslocamentos diários incorporados às vidas diárias das pessoas, né, que é muito importante, nós estamos estagnados nos últimos 10 anos e para certas faixas etárias nós reduzimos a prevalência de pessoas que se deslocam diariamente de forma ativa para os eixos casa-trabalho, casa-escola-casa. Então é fundamental que a gente traga esse olhar, e eu acho que a pandemia ela traz uma oportunidade única de nós repensarmos o modo como nos deslocamos e vivemos nos grandes espaços urbanos. Né? É uma pandemia do espaço urbano que nasce de uma crise alimentar importante, da maneira como as pessoas vivem e circulam nas cidades, e para nós é uma oportunidade única de discutir esse domínio da atividade física nos centros urbanos. Para isso, precisamos de política pública. Né? Para isso, talvez seja o momento de nós tentarmos identificar certos atores que também precisam ser regulados para que a gente favoreça um percentual maior de uso de modais ativos na vida das pessoas diariamente. Né? E é claro que um elemento que a gente passa a tentar observar, e esse é um trabalho que a gente vem tentando desenvolver mais recentemente, é começar a tentar olhar para que indústrias poderiam, por exemplo, ter influência sobre as escolhas modais, né? Que indústrias exercem influência sobre a escolha do indivíduo pegar o seu carro, ir de carro para o trabalho ou de transporte público, ou a escolha do indivíduo ser mais favorável de escolher ir a pé, de escolher ir de bicicleta. Então, quando a gente olha, por exemplo, a cidade de São Paulo, a gente percebe que 25% de todos os deslocamentos diários feitos na cidade de São Paulo são feitos por distâncias de até 3 quilômetros. Distâncias totalmente factíveis de serem realizadas caminhando ou pedalando. No entanto, boa parte delas são feitas por transporte público ou por automóveis individuais. Então, assim, será que, por exemplo, aí eu venho a minha provocação nesse momento para o grupo, né? Uma discussão que eu acho que o pessoal do Joio do Trigo, o João, pode ter aí uma contribuição também muito importante em função da experiência que vocês têm de monitorar as ações da indústria, fazer investigações jornalísticas, né? Ações investigativas. Então, assim, até que ponto a gente tem similaridades, por exemplo, do lobby da indústria do automóvel com o lobby da indústria do tabaco, né? Quando a gente começa a levantar literatura e ações da indústria automobilística, a gente percebe muitas similaridades, né? Assim como a indústria do tabaco, a indústria automobilística, por exemplo, investe milhões em marketing, né? 2 a 4% dos lucros da indústria automobilística por exemplo, investido em marketing. Ambas as indústrias possuem lobistas profissionais e empresas associadas que supostamente defendem discursos de regulação como forma, na realidade, de estarem presentes em grupos de influências e decisores políticos, que, ao final, atuam para impedir regulações. Né? Nós temos, por exemplo, organizações da indústria automobilística que declaram a década de ação para a segurança das estradas ou seguranças viárias. Quando você vai perceber as ações que são promovidas pelas indústrias, elas são normalmente ações de medidas educativas voltadas para a segurança do pedestre, que são reconhecidamente ineficazes. Né? Um outro exemplo que nós poderíamos trazer é que
cigarros e carros normalmente são posicionados como escolhas e direitos individuais, né? Ambos os lobbies costumam se utilizar da expressão do Estado babá, como forma de ataque às ações governamentais que restringam o uso de cigarros e reduzem, por exemplo, a velocidade dos carros nas vias, que é uma medida reconhecida mundialmente para favorecer o uso de transportes e mobilidade ativa nas cidades. As pessoas precisam aumentar suas percepções de segurança, as velocidades das vias precisam reduzir. Esses argumentos vão enquadrando, né, o fumar e dirigir como direitos individuais. O pessoal do tabaco conhece muito esse discurso, né, e que, portanto, não devem sofrer influências do Estado. Né? Um outro exemplo é que ambas indústrias financiam, por exemplo, pesquisadores, né? O pessoal da alimentação conhece muito bem isso, né? Nós temos a Marion, que estuda muito isso na área da alimentação, a Ana Paula conhece muito bem. Então, a indústria, por exemplo, automobilística financia pesquisador e produz desinformação sobre os efeitos nocivos também dos seus produtos, né? E, por fim, a gente pode fazer uma comparação em que ambas as indústrias, por exemplo, atualmente, migram seus mercados para países de baixa e média renda, porque reconhecem que nesses locais os seus governos e a sociedade civil organizada têm maiores dificuldades e recursos limitados para combater as suas ações. Assim, é claro que, apesar de muitas similaridades, eu estou fazendo uma provocação aqui para que talvez seja a hora de identificar um novo ator a ser monitorado, ser regulado e que precisa, obviamente, ser acompanhado se a gente pretende, nesse domínio de deslocamentos diários, a gente favorecer escolhas mais ativas de deslocamento. Das similaridades, a gente vê que a ação da indústria automotiva, como um exemplo, elas são muito mais difusas do que as demais indústrias, envolvem outros setores produtivos que vão desde varejistas de automóveis, empresas de aluguel de automóveis, garagens, empresas de petróleo, construção civil, com toda a política de espraiamento das cidades, né? As cidades foram se tornando mais espalhadas em relação ao centro nervoso comercial, o que foi obrigando as pessoas a precisarem cada vez mais, por exemplo, de automóvel para se deslocar. Então, quando a gente percebe o crescimento urbano, o desenvolvimento urbano, a gente percebe, em última análise, que foi um desenvolvimento urbano centrado no uso de carros. E é claro que isso traz impacto sobre as escolhas de transporte diário, sobre o movimento diário de atividade física, né, como um modal ativo de transporte, e é claro que isso traz impacto sobre a saúde da sociedade. Então, uma linha de trabalho que a gente vem tentando desenvolver no nosso laboratório é qual é o impacto econômico sobre a saúde dessas indústrias, por exemplo, né? Da construção civil, da indústria automobilística. Então, é uma visão, nesse momento, ainda considerada provocativa, eu diria, mas aí eu vou trazer aqui uma fala da Paula Jones, que a diretora da ACT, que é a fala dela sobre definição de advocacy, né? Que é transformar o impossível em inevitável. Talvez eu acho que, para concluir a minha fala aqui, eu acredito que a pandemia, por mais que nos traga inúmeros desafios, ela também nos traz oportunidades únicas para pensarmos estratégias inovadoras para promover vidas mais ativas, vidas mais saudáveis, cidades mais sustentáveis, uma agenda transversal que discute saúde, que discute mobilidade urbana, que discute meio ambiente e a vida nas cidades. Eu quis trazer um pouco esse olhar, é algo que nós temos nos dedicado aqui, entendendo que já avançamos muito a promoção da atividade física. Políticas relacionadas à Academia da Saúde precisam também ser ratificadas, ser mantidas. Há muitos desafios nesse domínio da atividade física que precisam ser ampliados. Hoje, a Academia da Saúde gira em torno de 2.500 municípios brasileiros operando, com muitos desafios. Então, espera-se a ampliação dessa política, mas talvez trazer esse momento da pandemia para pensar estratégias e políticas e consolidação e implementação de políticas também para outros domínios de promoção da atividade física, como é o domínio de deslocamento diário das pessoas, a radical de mobilidade, que prevê uma redução do uso de automóveis e a maior participação dos modais ativos de transporte. Nós temos o programa Bicicleta Brasil. Enfim, essa foi um pouco a mensagem que eu quis aqui, a provocação que eu quis aqui trazer para vocês, de que talvez seja a hora de olhar novos atores a serem monitorados e regulados, que trazem também impacto sobre a saúde, sobre a escolha das pessoas a adotarem vidas mais ativas. Obrigado pelo convite a todos vocês, espero que o debate seja rico. Legal, Ricardo, obrigado pelas provocações, foram realmente interessantes. Eu acho que você citou um assunto no qual o jornalismo realmente tem uma lacuna gigantesca, que é esse da cobertura da indústria automobilística,
E o assunto que a Ilana menciona também é um assunto no qual a gente tem uma lacuna enorme, né, a indústria do álcool, e não é por acaso, são duas das principais anunciantes do jornalismo tradicional no Brasil e no mundo, e a agenda de formulação de políticas públicas também nessas duas áreas se move muito mais lentamente do que a gente gostaria, né? Agora a gente passa para o assunto da alimentação, onde essa agenda vai se movendo, a gente vai entendendo melhor a relação entre a alimentação e uma série de desfechos negativos para a saúde, mas com uma enorme resistência da indústria de alimentos. Então, queria passar agora a palavra para Ana Paula Bortoleto. Ana, vamos lá. Oi, João, obrigada. Agradeço aqui o convite e por participar aqui dessa mesa virtual com pessoas tão bacanas que eu admiro e aprendo muito também ouvindo todo mundo. Como eu fiquei por último, acho que até facilita já aqui a minha fala, porque muitas dos relatos que foram feitos aqui se repetem e foram, inclusive, inspirados aí pelas falas que me antecederam, considerando que a situação da alimentação também é um reflexo de uma grande influência e interferência de atores muito grandes de mercado que estão muito próximos da tomada de decisão em relação a quais políticas, quais caminhos seguir, e é um pouco que eu vou trazer aqui na minha fala e quais são os caminhos aí para a gente reverter um pouco esse cenário. Bom, primeiro de tudo, eu acho que é importante, né, ressaltar aqui na minha fala que assim como os demais fatores de risco, quando a gente fala sobre a questão da alimentação para a prevenção das doenças crônicas e o câncer especificamente, eu vou tratar aqui de uma abordagem na perspectiva da saúde pública, assim como já foi tratado, inclusive, nas outras falas, mas no caso da alimentação, eu acho que é importante ressaltar essa perspectiva, porque muitas vezes se pensam na questão da alimentação como um fator de risco, muitas vezes apenas no contexto individual, clínico, de orientação para a pessoa que está ali no consultório, querendo saber como que ela deve comer mais saudável. E é muito importante pensar que quando a gente fala dessa prevenção, a gente está falando de um contexto de olhar para o comportamento da população como um todo, ou de grupos populacionais específicos. E isso muda quando a gente pensa nas recomendações. Tá? Então, é só deixar claro que a perspectiva individual muitas vezes vai ser mais específica, detalhada, considerando a cultura alimentar, considerando as preferências e hábitos de cada pessoa. E no caso da perspectiva de saúde pública, a gente está falando de grandes movimentos, né? A gente está falando de olhar qual que é a tendência do padrão alimentar no Brasil e como que isso está refletindo na saúde da população e quais são os caminhos para reverter essas tendências. Então, acho que é só para destacar que acho que essa é uma diferença em relação aos outros temas e também em relação a olhar aqui qual que é o tipo da alimentação que de fato é um fator de risco e os padrões alimentares que são saudáveis e que trazem proteção em relação ao câncer e a outras doenças crônicas. Então, por isso que eu acho que é importante ter essa visão logo de cara. E o que a gente tem hoje em relação à situação da alimentação no Brasil é realmente preocupante. A gente tem os dados mais atuais e representativos são da pesquisa de orçamentos familiares feitas pelo IBGE e que os dados de 2017 e 2018 e que foram publicados, inclusive, recentemente esse ano, tanto os dados de compra de alimentos das famílias quanto dados de consumo alimentar. Esses resultados refletem um padrão que a gente já tinha observado nos anos anteriores de aumento do consumo dos produtos ultraprocessados, que são aquele conjunto de produtos que são formulados pela indústria, que tem uma grande quantidade de substâncias ou ingredientes que são produzidos ou extraídos de alimentos e com aditivos alimentares que mudam a textura, o sabor, a cor, a aparência, a crocância dos produtos, para que eles sejam mais atrativos para o consumo.
Aí inclui nesse grupo salgadinhos, refrigerantes, comida pronta congelada, bolachas, etc. E esse é o grupo de alimentos, né, de produtos que são considerados os produtos que trazem um impacto negativo para a saúde e que a gente precisa considerar como não são recomendados como parte de uma alimentação saudável, inclusive já reconhecidos pelo Guia Alimentar da População Brasileira. Essa é uma perspectiva que já vem de 10 anos, né? Uma forma de olhar para a alimentação não só do ponto de vista de nutrientes, mas sim da extensão e o propósito do processamento industrial. E a gente vê que são esses os produtos, cada vez mais a gente tem evidências que consolidam que é essa categoria de produtos que está provocando diversas doenças crônicas não transmissíveis. Os dados da POF, que é como a gente chama a pesquisa, eles mostram que cerca de 18% das calorias disponíveis nos domicílios, né, para consumir são de ultraprocessados, mas felizmente a maior parte do consumo das famílias ainda é de comida de verdade, ainda é de alimentos in natura, minimamente processados e ingredientes culinários. Então a gente tem aqui no Brasil, na verdade, uma situação de tendência de aumento do consumo de ultraprocessados, esse que é o fator preocupante que eu coloquei no começo, mas que a gente tem muito espaço para reverter isso, porque felizmente a gente não tem um domínio total em relação ao consumo desses produtos, como acontece já em alguns países na Europa e também nos Estados Unidos. Então, o que a gente tem hoje é que muitas vezes tem essa tendência de consumo maior acaba se refletindo no impacto negativo para a saúde. Recentemente também foram publicados 2 estudos que revisam os estudos publicados no mundo todo sobre essa relação entre o consumo de ultraprocessados com o impacto na saúde. Eu não vou detalhar aqui para vocês todos esses estudos, mas são revisões que mostram que o consumo de ultraprocessados aumenta em 26% o risco de obesidade, e a gente sabe que a obesidade em si também tem um impacto em relação ao maior risco de câncer. Ele aumenta o risco de sobrepeso, obesidade e circunferência abdominal entre 23% a 34%, síndrome metabólica 79%, dislipidemias em mais de 100%, doenças cardiovasculares até 30% e até de mortalidade de todas as causas em 25%. Então, acho que esses 2 estudos recentes, eles consolidam os dados populacionais que mostram por que é tão importante a gente falar em relação à redução, à restrição do acesso dos alimentos ultraprocessados, porque realmente são esses os produtos que estão provocando doenças crônicas, mortalidade e redução da qualidade de vida das pessoas. E por que isso está acontecendo, né? A gente sabe que não é à toa. Na pandemia, a situação tende a se agravar mais ainda, porque a gente está vendo uma situação de maior empobrecimento da população, maior dificuldade de acesso a alimentos, e muitas vezes o que acontece, assim como aconteceu já no caso do álcool e tabaco, doações, né, de alimentos que não têm uma qualidade nutricional adequada e que a maior parte das vezes são também ultraprocessados. Então, é muito claro, inclusive na pandemia a gente tem visto dados de, por um lado, as pessoas estão ficando em casa e algumas conseguindo cozinhar mais, o que é positivo, mas também mostra que o desempenho da indústria de alimentos ultraprocessados está já crescendo e capaz de se adaptar em relação à situação da pandemia. O que acontece também, e que contribui para esse agravamento, assim como nos casos que a gente já ouviu aqui, uma adaptação das estratégias de marketing desses produtos em relação à promoção deles em momentos de
relaxamento e bem-estar no meio da pandemia, como no caso das lives, muitas lives que aconteceram, e a gente, inclusive, já viu casos de como aproveitar mais a sua live junto com a batatinha, o refrigerante, acompanha aqui a live como chocolate, muitos influenciadores nas redes sociais, né, promovendo esses produtos, também mostrando, associando o consumo desses produtos a um status, a uma celebridade que é reconhecida, então isso é muito comum também. E o que favorece também essa parte da questão das doações é uma imagem positiva das empresas como sendo parte da solução. Eu acho que isso é um exemplo que já foi citado aqui, que se repete em relação a várias empresas, né, de ultraprocessados, de bebidas açucaradas, de vários, enfim, acho que as categorias de alimentos são várias e acho que se refletem nisso, olhar essa posição, inclusive com espaço maior na mídia do que o eventual, né? No Jornal Nacional, por exemplo, tem um espaço agora específico só para destacar como essas empresas estão sendo solidárias no momento da pandemia, e é uma questão delicada, que a gente sabe que tem uma situação emergencial, com muitas pessoas em condições de vida ainda mais vulneráveis, e esse marketing social está servindo muito para que elas saiam da pandemia numa situação ainda mais digamos assim, favorecimento em relação ao seu posicionamento. O que fazer, né, para a gente mudar esse cenário? Eu acho que, mais do que nunca, a gente tem que pensar, e está sendo discutido, políticas que olhem para o sistema alimentar como um todo, né, não apenas o lado da produção, o lado do consumidor, porque é necessário que a gente tenha uma facilidade de acesso a alimentos saudáveis e garantir que a comida de verdade vai estar mais acessível, né? Para isso, a gente tem realmente que pensar em formas de abastecimento que privilegiem os alimentos de fato saudáveis, que não é o que acontece hoje, que isso vai tanto promover saúde, quanto vai pensar na redução do impacto no meio ambiente, que a gente já tem, inclusive, dados recentes mostrando essas relações da questão da malnutrição e as mudanças climáticas, né? Que já é uma sindemia global, inclusive. E claro que muitas vezes se pensa que, mas para mudar os hábitos, a gente precisa educar a população, que as pessoas têm que receber informação, e aí, a partir disso, elas vão conseguir fazer escolhas mais saudáveis. Claro, sem dúvida, a educação é fundamental e tem que estar presente cada vez mais em currículo escolar de forma transversal, em orientações, a promoção do guia alimentar. Acho que esse é um ponto indiscutível. Porém, apenas a educação é insuficiente para a gente conseguir reverter esse cenário de um ambiente alimentar que promove e estimula o consumo de ultraprocessados. E o maior desafio para que isso aconteça, assim como a gente já ouviu nos outros casos, é uma interferência cada vez maior das indústrias que produzem ultraprocessados no processo de construção e decisão da política pública. Muitas vezes as pessoas podem pensar, não, mas como assim a empresa, o setor privado tem um papel aí a desempenhar? Claro, a gente não está falando aqui de o setor privado não tem o seu papel, ele tem o seu papel, porém o seu papel não é dentro da tomada de decisão sobre qual a política pública mais efetiva para a proteção da saúde da população. É esse papel que a gente está falando, que está sendo cada vez mais dominado por esses atores, e o que traz como resultado políticas que não são eficazes, não são efetivas, muitas vezes inócuas em relação ao problema que a gente está lidando. Felizmente, aqui na América Latina, a gente tem conseguido avançar em relação a essas políticas, apesar dessa interferência, e eu acho que dar visibilidade a essa interferência já está sendo também um ganho que a gente está fazendo para tornar essa interferência como algo que não seja tão natural quanto se considera hoje. Acho que o papel também aqui
do Joio e o Trigo, jornalismo investigativo, é fundamental nisso, mostrar como são esses atores que buscam, quem são esses atores que buscam moldar as narrativas, seja por meio de associações das indústrias, seja por institutos que se dizem científicos, mas que são apenas financiados e pautados unicamente pelas indústrias de ultraprocessados, né, como o caso do ILSE e muitos outros institutos que a gente sabe que, na verdade, dizem promover a ciência, mas tem muitos conflitos de interesses por trás, selecionam muito qual vai ser a narrativa e questionam, inclusive, o próprio conceito de ultraprocessados é questionado. Então, acho que esse é uma camada aí de desafio que a gente tem na área da alimentação, que no caso do álcool e tabaco está reduzida, digamos assim. Acho que não que está resolvida, porque como a Vera comentou, já tem os estudos falando da nicotina que protege em relação à Covid. Então, realmente, a gente tem essa situação de vários níveis. E aí, assim, citaria alguns exemplos de como essa interferência acaba prejudicando o processo dessas políticas públicas avançarem. Por exemplo, já aqui no Brasil a gente tem o caso dos acordos voluntários de redução de sódio e açúcar dos alimentos ultraprocessados. Foram acordos firmados pelo Ministério da Saúde, junto com atores da indústria de alimentos, para reduzir os níveis, né, desses nutrientes de forma gradual, voluntária, com metas estabelecidas apenas entre esses dois atores. A gente tem monitorado pelo IDEC essas metas, esses acordos, e a gente vê que, na prática, eles vão fazer uma diferença muito pequena em relação à prevenção das doenças crônicas e mudança de hábitos alimentares, mas que quando são divulgados, né, principalmente pela indústria, não, a gente está aqui fazendo a nossa parte, a gente já está aqui, eles são legitimados como atores, como parte da solução, por ter esse tipo de acordo que a gente sabe que o impacto, no fim das contas, é muito reduzido. Exemplos mais recentes que a gente tem nessa interferência é em relação ao processo de revisão das normas de rotulagem de alimentos, que aqui na América Latina a gente, felizmente, tem sido a vanguarda para o resto do mundo em adotar modelos de rotulagem frontal de advertência que indiquem para a população qual que é o risco à saúde desses produtos. Então, o Chile, o Peru, o México, o Uruguai já avançaram com propostas desse tipo. E aqui no Brasil, apesar de a gente já ter discutido extensamente por 6 anos, temos as evidências científicas suficientes para tomar decisão, ainda assim parece que a Anvisa ainda não está totalmente posicionada e com força política para tomar decisão por conta dessa interferência da indústria que aparece tanto por meio de organizações, como tem a rede de rotulagem, por manifestações diretas ao Ministério da Saúde, na Casa Civil, que enviam ofícios falando de como vai se prejudicar, quanto é o impacto econômico negativo, essas medidas, sendo que, na verdade, quando a gente olha o impacto positivo na saúde pública, ele vai ser muito maior, inclusive com redução de gastos na saúde, quando a gente olha a questão do impacto econômico, que é totalmente superestimado por esses atores e que não acontece da forma como eles dizem em outros países, que têm medidas até mais restritivas, como é o caso da tributação de bebidas adoçadas que se tem já no México. E em relação à tributação, acho que é um desafio também grande de discutir esse tema, que a gente já tem a tributação específica para o tabaco, mas no caso do álcool e de alimentos não saudáveis ainda é um desafio conseguir discutir. Acho que mesmo diante da reforma tributária em pauta, a ACT, a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, vem pautando o tema na mídia, mas ainda com muita resistência dos atores que produzem bebidas açucaradas, com favorecimentos tributários enormes, né, que o próprio Joio aqui já também desmascarou, e que continua sendo, né, repetido esse esforço de desconstruir narrativas, de questionar a efetividade dessas medidas, mas que a gente já tem, assim, comprovação
da Organização Mundial da Saúde, dos países que já implementaram essas medidas e que mostram como elas são efetivas em relação à redução do consumo de alimentos não saudáveis, mas que ainda assim tem um desafio de superar essa interferência desses atores que, ao trazer o discurso do poder econômico, ainda mais no Brasil, que a gente tem ainda o agronegócio muito forte, que produz commodity, mas também produz matéria-prima para ultraprocessado, é um desafio muito grande para a gente avançar. Para a gente superar isso, precisamos de mais transparência nos processos de decisão, maior previsibilidade, como essa decisão vai acontecer, medidas que restringam essa interferência, seja de lobistas, seja de atores que fazem reuniões a portas fechadas com os atores do Poder Executivo que a gente nem consegue ter acesso muitas vezes, e garantir, promover a participação social, que a sociedade civil tenha espaço, seja ativa, seja respeitada, para poder trazer os diferentes atores no debate e que vão assim, contribuir para uma política pública que seja de fato efetiva e que proteja as escolhas mais saudáveis em relação à alimentação. E aí convido aqui todo mundo para conhecer o trabalho, tanto do IDEC, quanto da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, que são atores que vêm trabalhando na sociedade para garantir que as políticas mais efetivas e que, de fato, protejam a saúde da população sejam aprovadas o mais rápido possível, para a gente realmente conseguir pensar aí nessa pandemia e sair dela de uma forma um pouco menos impactante na saúde, porque com certeza a pandemia trouxe ainda mais desafios para quem precisa de uma orientação em relação à alimentação saudável, para quem está no início do diagnóstico de uma doença crônica, para quem busca uma alimentação saudável, mas vai ter menores condições financeiras para fazer isso. Então, as medidas regulatórias, ainda mais nessa situação, são ainda mais necessárias e urgentes. Acho que eu vou parar por aqui, João, e fico à disposição para responder perguntas e o debate. Obrigada. Muito bem. Obrigado, Ana, pelas colocações, pelo panorama que você apresentou. Muito bem, agora então a gente passa para as perguntas que a gente recebeu pela plataforma, somadas também aqui algumas provocações que foram trazidas ao longo dessa discussão. Vamos lá. Bom, a gente está apertadinho aqui de tempo e então vou direcionar aqui a pergunta mais votada do painel, foi a seguinte. Vera, vai para você, ó. A indústria do tabaco tenta se reinventar por meio dos novos produtos e assedia profissionais de saúde com o discurso da redução de danos. Como evitar que pessoas sejam iludidas com essa estratégia? Ainda não. Vera, agora foi aí? Como que estamos? Não? Bom, pessoal, acho que essa questão do discurso da redução de danos replica de maior ou menor em outras áreas e de outras maneiras, né? Às vezes falando que não existem alimentos bons ou ruins, que no álcool se questão do uso recreativo e que, portanto, o abuso no consumo de álcool é uma questão individual. Como que vocês veem essa classe com profissionais de saúde? Como a gente está com o tempo bem apertadinho, quem que gostaria de responder essa questão? Como é que vamos? Posso falar? É uma pena mesmo que a redução de danos tenha sido sequestrada dessa maneira pela indústria, porque nós trabalhamos na área, por exemplo, de dependência química, no passado e ainda presentemente a redução de danos para questões ligadas, por exemplo, à cocaína, heroína, essas drogas, apresentou resultados muito importantes. Mas, de fato, frequentemente nas indústrias com as quais a gente trabalha, esse discurso passa a ser um discurso da liberdade, como se fosse, enfim, contrapõe ao discurso que, teoricamente, nós estaríamos fazendo, pessoas que trabalham na saúde pública, que seria o discurso contra a liberdade, o que, na verdade, é justamente o contrário.
né? Então, eu acho que encontros como esses, apresentações, esclarecimentos, e um posicionamento mais claro, que eu acho que a gente tem que aprender com esse tipo de coisa pública, fazem com que esse discurso, ele, enfim, não sequestre, não coloque as pessoas da saúde pública, que justamente querem trazer mais liberdade para as pessoas, numa posição, se a gente quisesse restringir e permitir que as pessoas fizessem o que elas querem fazer. Então, acho que essa pergunta é extremamente importante, se reflete em todas as indústrias que estamos discutindo aqui. Maravilha. Bom, pessoal, agradecer mais uma vez a presença de todo mundo nesse painel, foi um prazer, com certeza muitos aprendizados para quem assistiu, para quem debateu, e a gente volta numa próxima edição. Ficaram várias perguntas muito interessantes que, com certeza, no momento que a gente pudesse encontrar pessoalmente, também vai ser muito bom de conversar. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima. Grande prazer.